gente. Boa noite. Oi, Manu, seja bem-vinda. Já vou te enviar o convite aqui, peraí. Oi, Vivi. Oi, Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? tô te ouvindo e te vendo perfeitamente. Ah, ótimo. Seja bem-vinda. Deixa eu enviar aqui a live para as pessoas. Só um minutinho. Tá certo. Pronto, e já estamos no nosso sétimo dia, só falta 3 dias para acabar. Nem acredito que Exatamente. passou tão rápido. Esse propósito lindo, né? E assim, Verdade, passou tão rápido. estou muito feliz em você ter me convidado, mesmo com aquela sensação de medo, né? Mas como a gente aprendeu, vai com medo mesmo. Acho que quando Deus nos chama, a gente tem que ir do jeito que está, e Deus usa o Espírito Santo para nos preparar, né? Nesse momento. Sim, verdade. Eu fico muito feliz, mesmo sendo um desafio enorme para você, você ter aceito e estar aqui para fazer parte desse propósito. Ai, amiga, Enquanto o pessoal. Pode falar. é aquilo, né? A gente às vezes pede tanto para ser usado por Deus e quando Ele nos convida, a gente diz: ah, não quero, tô com medo, não sei falar em público. Mas se a gente pede tanto para sermos usados por Deus, eu acho que a gente tem que enfrentar nessas barreiras e deixar Deus usar a gente. Verdade. Estão começando a entrar aqui. Eu ia até falar uma coisa sobre isso. Ai, deixa eu ver o que que foi, tá? Porque às vezes some tudo que a pessoa tinha que falar. Eu tô marcando algumas pessoas aqui, tô enviando também aqui para algumas pessoas Sim, para tranquilo. assistir. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar o que que eu ia falar. Era alguma coisa sobre ser usado por Deus também, que você acabou falando, aí me veio à mente, mas não consigo me lembrar exatamente o que que era. Peraí, deixa eu ver rapidinho. Tá certo. Enfim, se até o final da live eu me lembrar, aí eu falo sobre esse assunto, que agora literalmente fugiu o que que eu ia falar. Como diz aqui no Nordeste, deu branco. Pois é, deu branco. Bom, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, que não entendeu o que é esse propósito, o que que a gente está fazendo aqui hoje, eu vou explicar para vocês. Eu decidi montar o propósito de
de Esther, lendo o livro durante o período de 10 dias, que é o número de capítulos do livro. Porém, eu decidi fazer em formato de lives com alguns convidados, que assim como os outros que já passaram por aqui, hoje é o dia da Manu e eu fico muito feliz dela estar aqui, dela ter aceito esse desafio, dela ter dito sim para o Senhor, assim como a gente falou na live de ontem, né? E eu fico muito feliz e muito agradecida pela sua presença aqui, por ter topado esse desafio, né? Porque eu sei que não é fácil, mas só pela questão de você ter dito, eu vou, já tá valendo. Então, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Que ele guie essa live, que seja uma bênção nas nossas vidas. Exatamente. E enquanto as pessoas estão chegando, vamos fazer a oração inicial, né? Para Isso. convidar Deus para fazer parte. Você quer fazer a oração ou quer que eu faça? Eu faço sim, e você faz no final junto comigo, então. Pronto. Oremos. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te agradecemos por essa noite, pelo nosso sétimo dia de propósito. São 7 dias que o Senhor tem nos colocado de pé, tem nos dado força, o Senhor tem nos guiado e nos conduzido, então nós te agradecemos. Te agradeço, Pai, pela vida da Manu, te agradeço por ter preparado ela para estar aqui, te agradeço por ter dado forças para ela para enfrentar esse desafio, que eu sei que é um desafio para ela, mas mesmo assim ela aceitou e ela está aqui conosco hoje. Então eu te agradeço muito pela sua vida. Eu te peço que o Senhor conduza tudo que ela vai falar, tudo que aqui ela vai estar passando para gente, que ela seja totalmente usada por ti, Pai. Eu te agradeço também por cada vida que aqui está assistindo, que ainda vai assistir pelo YouTube. Que o Senhor continue abençoando cada vida que aqui está presente, Pai. Te peço que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada família. E te peço também, Pai, que o Senhor me conduza nessa live, que tudo o que tanto eu quanto a Manu vai falar aqui seja vindo de Ti, Pai. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente em tudo que nós temos que falar, Pai. E que vidas sejam transformadas e tocadas através dessa live hoje, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em Teu santo nome. Amém. Amém, amém, amém. É bonito, é lindo de se ver a história de Esté, porque eu acho que uma palavra que define Esté é improvável. Ela era uma mulher improvável de ter virado rainha, porque ela foi órfã, né, já foi criada. Em algumas Bíblias diz que é primo, em outras Bíblias tem uma tradução que diz que é um tio dela, né, Mordecai. E ela era uma judia, então era uma pessoa improvável de ter, né, esse cenário que foi gerado em torno dela. Mas Deus usa os improváveis, né? Deus usa aqueles que ninguém vê. Deus usa aquele que é o menor entre todos para fazer sua obra, para que a grandeza dele se manifeste através dessas pessoas que ninguém daria nada. E o bonito de se ver é Sim. isso, que ela era um improvável. Eu acho que somos, hoje em dia, temos muitos improváveis aqui, talvez nessa live, de pessoas que, até você mesmo, como eu, como Vivi, que talvez pense assim, eu não posso fazer nada por Deus, eu não posso fazer nada para a obra dele, mas como o Vivi disse, né, que na live de ontem, quando você diz o sim a Deus, você é um improvável que é usado por Deus. Quando você diz o seu sim a Deus, ele pode lhe usar. Que Deus é muito cavalheiro, Deus é muito gentil, né? Então ele pede autorização a você para que você seja usado por ele, como Esther, né? Ela não foi à toa, ela se permitiu ser usada por Deus. Posso começar a viver? Pode sim, tranquilo, pode dar início. Hoje a gente vai ler o capítulo 7 de Esther e vamos fazer uma conversa, né, uma interação através da leitura do capítulo 7 de Esther. O título diz assim: Esther denuncia Amã. Para quem não teve nas outras lives, Amã era um perseguidor do povo de Cristo. Era um perseguidor do povo de Deus. Ele não gostava. Como diz aqui no Nordeste, ele tinha uma rixa com o povo de Deus. E no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez
o rei a Esté, no segundo dia do banquete de vinho: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino eu te darei. E Esté, ela já tinha dito ao rei antes, nos capítulos anteriores, que ela queria fazer um pedido ao rei Assuero. Porém, ela estava se preparando para fazer esse pedido. Isto era tão bem quista pelo rei que ele prometeu a ela: peço o que você quiser. E qualquer pedido, se você quiser a metade do meu reino, eu te darei. Isso mostra que Esther era uma mulher honrada, era uma mulher virtuosa, né? Mostra a integridade de Esther, que ela conquistou tanto o coração do rei Assuero que ele daria até metade do reino se ela pedisse. Então isso mostra o caráter de Esther, mostra a mulher que ela era. Continuando, no 3 diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Então, a petição de Esther não foi só para ela. O pedido dela não foi só para ela. Ela poderia ter pedido a vida, né? Só para ela, mas não. Ela pediu para todo o seu povo. Para quem não teve nas outras lives, Amã pediu ao rei um decreto para a exterminação do povo judeu. Ele não queria apenas, vamos dizer, expulsar o povo judeu. Ele queria a extinção de toda a população do povo judeu, para vocês verem tamanho ódio que ele tinha. Então, era um sofrimento para todos daquela época. E Esté estava lá no reino e ela era judia. Porém, o rei ainda não sabia dessa questão. Que quando ela entrou no reino, ela não falou, né, a sua descendência, a sua linhagem para o rei. Então, ela estava indo ali, naquela ocasião, fazer um pedido para o seu povo, sem o rei saber que ela era judia. E eu quero ressaltar que tamanha a coragem de Esté, né? Eu anotei aqui uma palavrinha que eu também acho que Esté é ousada. Ela teve ousadia de, Sim. naquela época, onde as mulheres, né, não tinham tantas regalias, não podia ser tão para frente como a gente diz hoje em dia. Ela foi ousada. Ela foi perante a tudo e a todos fazer um pedido ao rei. E ao encontro desse rei e fazer um pedido para o seu povo. E bonito de se ver que Esther não olhou só para ela. Ela poderia ter dito assim: eu não conheço todas as pessoas que fazem parte aqui da nação, né, desse reino. Eu não tenho afinidade. A única pessoa que eu conheço foi quem me criou, foi Mordecai. Então ela poderia ter pedido a vida para o rei, só para ela e para Mordecai, mas não, ela se conteve com o seu povo. Ela não olhou só para si, ela olhou para todos os do reino que tinham o mesmo sangue que ela, que acreditavam em um rei, num Deus vivo, que tinha a fé que ela tinha. E isso é muito bonito. Que hoje vamos levar para hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê muito egoísmo, muitas pessoas que olham só para si, não pensam no próximo. E Esther não, Esther foi a diferente dos demais. Ela pensou na população dela como um todo. Ela teve esse carinho, esse cuidado, de dizer assim: eu não quero só a minha vida que seja salva, mas eu quero a vida do meu povo. E no tempo de Esther, quando o rei fazia um decreto, como foi feito, ele não podia voltar atrás. Então, quando o decreto era lançado pelo rei, ele não poderia ser voltado atrás. Então, o rei não tinha aquele, vamos dizer, aquela qual a palavra que eu posso usar? Ele não poderia eliminar aquele decreto. Então, quando ele decretava, era feito. Então, imagina a ousadia dessa mulher. Uma jovem órfã que foi criado por um parente, estava em um castelo onde ninguém sabia sua linhagem, sua descendência, e na lide encontra um rei que, né, já tinha tido um passado, vamos dizer, sombrio com a ex-esposa, né, que ele mandou matar a ex-esposa, e se entregar
como oferta pelo seu povo. Ela se entregou como oferta, assim, ela rompeu todas as barreiras para salvar seu povo. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de ousadia de Esther nesse mundo que a gente está. Tipo, romper as barreiras para romper as barreiras e confiar no Deus que a gente tem. Que às vezes a gente dá um passinho, eita, eu queria ir um pouquinho mais além, mas a gente retrocede e não confia em Deus, e ela confiou plenamente. É tanto que no capítulo 4, ela faz uma petição, né, a todo o povo judeu, né, que jejuasse por 3 dias e orasse para que ela se enchesse do Espírito Santo e tivesse toda a sabedoria no momento de falar com o rei Assuero. Então, ela era uma mulher também sábia, que soube esperar a hora certa de fazer seu pedido. Porque se ela fizesse o pedido antes, talvez ela não tivesse conquistado esse olhar tão carinhoso e tão afetivo do rei Assuero para fazer o pedido, né? E ela não, ela soube esperar o tempo certo para conversar com ele, para fazer o pedido pelo seu povo. E essa sabedoria veio do seu tio, né, que a criou. Porque Mordecai era um homem muito sábio, ele era um homem muito temente a Deus, e ele instruiu muito Esther. E ressaltando aqui, Esther foi tão bem instruída por ele que ela tinha conselhos segundo a palavra de Deus, por Mordecai. E eu quero ressaltar um pouquinho aqui para a gente saber em quem a gente está pedindo conselhos, em quem a gente está se aconselhando. Porque conselhos dados pelas pessoas sábias, realmente, edificada por Deus, vai fazer você saber falar na hora certa, fazer os pedidos corretos, ser temente a Deus e saber que você não está só. Porque Esther estava pedindo sozinha naquele momento, né? Ela estava fisicamente sozinha, mas tinha uma nação que estava orando, intercedendo por ela naquele pedido. Ela poderia estar sozinha aos olhos do rei Assuero, mas atrás dela tinha uma multidão orando pela vida dela. Então, a gente tem que ter as pessoas certas ao nosso encontro, a gente tem que ter as pessoas que saibam nos dar conselho, como Esther teve. E ainda ela continua aqui no capítulo 4. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de uma vez. Se ainda fôssemos servos e servas nos vendessem, car-me-ia, ainda que o opressor não poderia compensar-se a perda. E aquela ressalta que ela não foi apenas vendida, né? O povo dos judeus não iam ser apenas vendidos, como eu falei anteriormente. Eles não iam ser só expulsos da terra. Amã queria a destruição total do povo dos judeus, do povo de Deus. Como o Esther falou, uma coisa fosse que eles fossem vendidos para outros reinos, para outras nações. Mas Naamã queria a extinção do povo de Deus. Tamanha era a crueldade daquele coração dele que ele não se contentava só tirar as pessoas do reino que ele vivia, mas ele queria a eliminação total, ele queria matar todos os judeus. Então você vê que aquele coração de Amã era um coração muito endurecido. Ele não tinha uma perspectiva assim de carinho, de amor, ele só queria a destruição. Ele só queria que os judeus fossem eliminados por pura crueldade. E dando sequência no 5, diz assim: Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é esse? Onde ele está? Cujo coração te viu assim fazer. E disse Esther: O homem, o opressor, o inimigo deste mal é Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Que esse foi o momento que Esther confessou quem era o seu perseguidor. Quem era que queria a destruição dela e do seu povo. E na história aqui de Esther, Amã era um homem muito bem quisto pelo rei. Era um homem que se assentava à mesa do rei. Era um homem que o rei pedia conselhos. Não era qualquer pessoa que estava ali. Então, Amã era um homem da convivência do rei Assuero. Era um homem íntimo
que estava ali no castelo, que dava conselhos sobre guerra, que dava conselhos sobre a estrutura do reino para Assuero. Então, era um homem, vamos dizer assim, que era o braço direito de Assuero. Era uma pessoa que estava ali sempre ao lado, convivendo com ele. Não era qualquer homem. E tá vendo como Esté foi ousada? Ela diz assim, ela sabendo, mesmo assim, que a mãe era do braço direito do rei Assuero, ela enfrentou tudo isso para salvar seu povo. Que ela poderia ter Sim. recuado. Quando soube que era a mãe, ela poderia ter dito, não, ele é da vivência do rei, o rei não vai me escutar, o rei não vai me ouvir. Como eu cheguei agora no reino, o rei não sabe nem que eu sou bem direito, né, como a gente diz. E a mãe, ele já convive de anos. É uma pessoa que se assenta, que come na mesa dele, que tem um convívio. Ele ouve os conselhos de Amã. Ela poderia ter recuado, ter ficado com medo, mas o diferencial está aí. Esther sabia ao Deus que ela serve. Esther sabia o Deus a quem ela tinha confiado. Ela não estava com qualquer Deus, ela estava com Deus, né, que é dono do impossível, o soberano de tudo, era o Deus de Esther. Prosseguindo. E o rei, no seu furor quer dizer assim, no momento de ira, de agonia, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs de pé para rogar a rainha Esther por sua vida, porque viu o mal que tinha feito. Tornando, pois, o rei ao jardim do palácio, da casa do banquete de vinhos, viu Amã caído prostrado sobre Esther. Então disse o rei: porventura quereis ele também forçar a rainha perante a mim nesta casa? Saindo desta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse o rei Rabona, um dos seus camareiros, que se serviam perante o rei: eis que também a forca com 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que foram em defesa do rei, está junto à casa dele, de Amã. E disse o rei: enforcá-lo. Para quem não leu os capítulos anteriores, quem não estava aqui, Amã tinha mandado fazer uma forca com essas medidas de 50 côvados de altura, de profundidade, para enforcar Mardoqueu, que era um judeu que o rei tinha um bom quisto por ele também. Porque um dia ele salvou a vida do rei. Então, ele mandou fazer essa forca para outra pessoa. Ele fez essa forca para, vamos dizer assim, para mostrar o poder que ele tinha naquele reino. Ele fez o que ele fez para mostrar que poderia eliminar qualquer um que ele não gostasse. E como ele já não gostava do povo judeu, ele fez essa forca. E outra coisa que Amã não gostava, Mardoqueu, ele não se curvava para qualquer pessoa. Que antigamente tinha isso. Quando o rei passava ou quando algum oficial passava perto de você, você tinha que se curvar em respeito àquela pessoa. Porém, Mardoqueu não se curvava, porque o único que ele dizia que se curvava era a Deus, que era o dono dele, a mais nenhum outro. Então, a nenhum homem terreno ele iria se prostrar, porque a única que merecia toda a honra, toda a glória era a Deus. Então, Amã tinha essa rincha com Mardoqueu, porque ele queria ser honrado, ser exposto, e Mardoqueu não fazia essa honra para ele, porque o único Deus que a gente tem que se prostrar é o nosso Deus, aquele que devemos honra, glória, que devemos toda a exaltação, que devemos nos prostrar é a Deus. Nenhum homem terreno aqui a gente deve se curvar. A gente que conhece a palavra de Deus sabe que Deus é o único que devemos honra.
A gente deve honrar, sim, as pessoas que cuidam da gente, deve honrar quem tem honra, mas se prostrar, se derramar os pés, só a Deus, nem a um outro. A nossa adoração, a nossa exaltação tem que ser para o nosso Deus vivo, aquele que cremos. Verdade. E, Vivi, quando você quiser falar, você pode sinalizar, Não, viu? Quando tudo eu bem. parar, Pode quando eu parar continuar. de ir, você pode falar. Ah, eu quero deixar uma boa noite aqui a Dalmone, minha amiga que entrou. A Claudinha. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos falando aqui sobre o livro de Esther. Estamos no capítulo 7 hoje, né? Sétimo dia nesse propósito, né? Nessa comunhão, né? De conhecer mais a palavra de Deus através do livro de Esther. E como eu estava dizendo aqui, às vezes a gente deseja o mal, né? Como Amã desejou o mal para o povo judeu. Ele odiava tanto o povo judeu que fez essa forca para, né, enforcar Mordecai na frente de todo o reino. Só não esperava ele que nessa história tivesse uma reviravolta. Tivesse um Deus tão poderoso que ama tanto o seu povo como o nosso Deus. Para finalizar aqui o capítulo, enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o coração do rei Assuero se acalmou. Então, Amã fez a própria prova dele, como a gente diz atualmente. Ele mesmo fez a forca, ele mesmo desejou o mal, ele mesmo procurou eliminar os judeus e ele foi enforcado na própria forca que ele fez. Isso deixa uma reflexão para a gente, né? O que a gente deseja para o próximo, o que a gente deseja até para a gente mesmo. A gente ter cuidado no que a gente deseja, porque é como Naamã, né, desejou mal para o povo judeu. Às vezes a gente somos carnais, a gente também deseja, né? Às vezes tem uma pequena inveja, olha para o outro assim, não estou gostando muito dessa pessoa hoje, não estou afim de falar com ela. Então a gente tem que vigiar muito o nosso coração para a gente não se deixar corromper com a maldade, porque uma vez que ela entra, ela, né, apodrece todo o nosso ser. E que a gente não se torne uma pessoa como Naamã, que tem um coração tão ruim, tão peligroso, que deseja fazer o mal para o próximo, mas que a gente esteja um coração como de Esther, né? Limpo, cheio de amor, que luta pelo seu povo, que orou, que jejuou, e que a gente também seja mulheres sábias como ela. E que a nossa sabedoria não venha pelo nosso próprio entendimento, mas venha pelo Espírito Santo que habita em nós. Que a nossa sabedoria venha realmente do Espírito Santo, que a gente peça ajuda a Ele, como Esther pediu, que a gente jejue se for necessário, que a gente ore quando for necessário, ou se a gente já ora, intensifique mais um pouquinho a nossa oração. E como eu disse antes, né, que a gente esteja recebendo os conselhos das pessoas corretas. Eu e Vivi hoje, graças a Deus, a gente somos muito abençoada, como Esther foi, de ter pessoas que nos aconselham. E nos aconselham para o bem, né? Elas são usadas realmente pelo Espírito Santo para nos aconselhar. Como a gente tem a pastora Adriana, que é uma mulher muito usada pelo Espírito Santo, que nos dá conselho, que a gente sabe que quando o bicho apertar, como a gente diz, a gente pode recorrer a ela, pode pedir ajuda. Como está a Claudinha aqui também, que é uma mulher que eu peço oração, que a gente ora junto, se for necessário a gente jejua junto. Então, que a gente entenda que a gente tem que estar cercado de boas pessoas, para como Esther, a gente saber falar na hora certa, é um ponto que eu deixo aqui. A gente tem que saber a hora certa de falar, a maneira com que a gente fala também, o tom da nossa voz, o jeito que a gente se comunica para o outro. Isso é muito importante. Então, a gente saber a hora de falar, saber a hora de dizer, saber a hora de pedir, como Esther. Esther não foi toda afoita quando ela soube que o povo judeu ia ser eliminado. Ela não foi
usou toda ansiosa, ela orou, jejuou e ela soube esperar. Que a gente, assim como Esther, também saiba esperar, né? Saber esperar o momento certo. Eu sei que às vezes no nosso coração está tão ansioso que quer falar tudo de uma vez, quer agir, né? Sem pensar por impulso, mas que a gente peça discernimento para o Espírito Santo, para que a gente saiba a hora certa de falar, a maneira correta, o jeito de se portar também na nossa vida, tanto profissional como na nossa vida pessoal, e que realmente a gente esteja com o nosso ouvido atento, né, para as pessoas corretas. A gente não dê nossos ouvidos para qualquer pessoa, porque se Esté tivesse escutado um conselho errado que fosse, ela poderia botar a perder todo o plano que Deus tinha construído para a vida dela. Talvez por um ouvir de um conselho errado, Esté não estivesse nesse momento, né, sendo usada por Deus para salvar toda uma nação, todo o povo de Deus. Então, que a gente se atente. Oi, Arlete, boa noite. Arlete também é uma pastora, né, muito usada por Deus, a quem eu recorro também muito. Assim, ela sempre me ajudou em toda a minha transição, ela me acolheu na casa dela, na família dela. Então, é mulheres assim como a Arlete que a gente precisa em nossa vida, mulheres que são servas do Senhor, que são usadas por Deus para nos aconselhar. E eu desejo a vocês que vocês tenham essas pessoas na vida de vocês, que vocês encontrem essas pessoas que estão dispostas a orar um pouquinho a mais por você, a caminhar uma milha, se necessário for, com você, e não desistir de você nesse processo de caminhada. E que também esse ponto também eu deixo aqui para vocês, não desistir. Como ela não desistiu. Não foi fácil ela tomar essa decisão, com certeza não foi. Ela se apresentar ao rei, fazer um pedido para um povo que não era de Assuero, né? Que o povo dela era estrangeiro naquela terra. Então não era fácil para Esther fazer esse pedido, chegar assim, se apresentar para fazer um pedido para o rei de um povo que nem era dele, era um povo estrangeiro que estava ali. Mas Esther, em nenhum momento, desistiu do seu povo. Ela lutou pelo seu povo. Então, que a gente também tenha esse coração, né, guerreira, de Esther, de lutar, de orar mais um pouquinho, de jejuar mais um pouquinho. Que a gente vamos levar para a nossa vida pessoal também. Que a gente não desista daquilo que a gente quer. Que se faltar mais um pouquinho, orem mais um pouquinho. Talvez para a gente, como Esther, né, o cenário não estava tão bonito para estar naquele momento, não era um cenário favorável para ela, nem para o povo judeu. Era um cenário que a gente vai morrer. O decreto foi feito. Como eu disse anteriormente, o decreto não era revogado mais. Então, naquele cenário, o povo judeu ia morrer. Não, ao olhos humanos, todo mundo, todos os dois ia ser eliminado. Mas não importa o cenário que a gente esteja vivendo, o cenário que você esteja vivendo hoje. Ore mais um pouquinho. Tenham fé. Ore mais um pouquinho. Aquela gotinha minúscula de oração que você faz pode ter um efeito enorme no céu. Jejue mais um pouquinho. Se coloquem aos pés de Deus. Peçam a ajuda das pessoas corretas. E eu digo isso para a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossos relacionamentos. Hoje em dia a gente vive em um mundo onde a gente vê as pessoas meio que descartáveis, vê tudo meio descartável, desiste muito fácil. Não gosto desse emprego, desisto. Não está dando certo dessa forma, vamos deixar para lá. Oro por uma pessoa, ainda não estou vendo mudança nessa pessoa, vou desistir de orar por ela. Que a gente não seja essas pessoas que desistem fácil, que a gente seja como Esther, que a gente jejue uns 3 dias, que a gente entre em oração nos 3 dias, que a gente realmente lute um pouquinho a mais pela nossa família, pelos nossos relacionamentos, pelas pessoas que a gente ama, por tudo que a gente deseja. E também que a gente ore um pouquinho mais aí para a gente ter uma intimidade maior com Cristo. Porque para Esther estar nessa posição que ela está aqui, ela teve que ter uma intimidade com Deus.
ela não foi sozinha se apresentar ao Riachuelo para fazer esse pedido. Ela tinha que estar na presença do Espírito Santo, ela tinha que estar com o Espírito Santo dentro dela. Ela tinha que ter uma intimidade tão grande com Deus para que ela se tornasse forte e corajosa, como diz a palavra, para estar nesse momento de encontro, né, com o Riachuelo. Então, que a gente ore também pela gente, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida com Deus, pela nossa caminhada. Porque como não foi fácil para a Esther se apresentar aqui por Riachuelo fazer esse pedido, às vezes também nossa caminhada como cristãs não é fácil. Não vou dizer que é uma mil maravilhas, assim. Às vezes tem um dia difícil, tem um dia que a gente está um pouquinho cansado, mas, como eu disse, uma gotinha de oração pode transformar todo o cenário de uma vida. E como Esther. Esther era uma menina improvável, era uma órfã, né? Ela foi criada já por outra pessoa, ela não foi criada pelos seus pais, né? Que ela perdeu os seus pais muito nova. Então, ela era uma improvável no cenário desse de estar no castelo como uma rainha. E, então, não deixe que o cenário que aparece na sua vida hoje seja o fim. Creia, confie em Deus, que Deus é capaz de mudar todos os cenários. E se um inimigo se levantar, como no caso de Esther, como a Amã se levantou, não pense que vocês estão sozinhos, porque não estão. Visivelmente talvez estejam, mas espiritualmente vocês estão cobertas daquele que tudo pode. Eu costumo dizer que eu tenho um Deus que nunca perdeu uma batalha. Né? Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Se ele entra na guerra, é porque a gente já vai ganhar. E como sua palavra diz, né? A gente somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Então, dias difíceis virão, como veio para Esther. Ela teve que jejuar, ela teve que ter sabedoria no falar, no agir. Ela teve que se colocar em segundo lugar para que o seu povo fosse salvo. Talvez esses dias apareçam na nossa vida também. Talvez apareça dias que a gente vai ter que jejuar um pouquinho mais pela nossa família, se colocar em segundo plano para que a nossa família seja mais perto de Deus. Mas, contudo, somos mais que vencedores através de Cristo, porque uma vez que a gente escolhe Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a gente já não está mais sozinhos. A gente está coberto da unção daquele que nunca perdeu uma batalha. Então, o que eu deixo para vocês é: tenha a ousadia de Esther, tenha a ousadia dela. Não deixe que o medo paralise vocês. Não deixe que a circunstância ou que um inimigo que apareça interrompa as vitórias de vocês. Quando eu digo inimigo, não é uma pessoa física, mas pode ser uma doença que apareça, ou um desemprego, ou a gente não está se sentindo muito bem naquele dia, não quer orar naquele dia. Isso são pequenos inimigos que aparecem na nossa vida, porque quando a gente diz inimigo, a gente pensa em alguma coisa grande, né? Uma coisa grandiosa. Mas não, até um desânimo, um cansaço, é um inimigo que se levanta na nossa vida. Mas não deixe que eles atrapalhem o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Não deixe que uma circunstância que a gente não consegue imaginar, né, com nossos olhos, a gente não consegue ver, às vezes, um cenário tão favorável para a nossa vida. Não deixe que a nossa limitação, né, segue a gente total, que a gente não possa ver o mover de Deus na nossa vida. Porque Ele mesmo já diz, né, na palavra tem diz, né, sou eu que conheço os planos que tenho para vós, planos de paz, planos de prosperar. Então, às vezes, a gente até pode duvidar do cenário que a gente está vivendo, mas Deus nunca duvida de você. Tem uma palavrinha que diz assim, que quando a gente se acorda todos os dias é porque Deus vê potencial na gente. Então, se você acordou hoje, respirou, é porque Deus se vê muito potencial de você. Mesmo você não vendo o seu potencial, Deus vê. Então, creia no seu potencial, assim como Esther. E se vocês precisarem de ajuda, busquem as pessoas corretas. Tenham ouvidos atentos para ver a voz do Espírito Santo, saber a hora de agir, saber a hora de falar, saber a hora de
os pedidos corretos, de maneiras corretas. Procurem estar, né, embaixo da proteção daqueles que são pessoas de Deus, que vão lhe dar os conselhos certos, que vão lhe mostrar o caminho a seguir. Porque para Esther, né, como eu sempre ressalto, para Esther estar aqui nesse dia fazendo esse pedido para Asuelo, ela teve toda uma proteção espiritual de uma nação que estava orando, jejuando, e de uma pessoa que estava ali sendo o seu conselheiro, que era Mordecai. Então, ela não estava ali sozinha, desestruturada, ela estava sendo direcionada para um propósito maior. E creiam que quando Deus está presente, mesmo que o cenário não esteja favorável, algo melhor vai acontecer. Eu estou emocionada porque eu vou falar uma coisa aqui pessoal minha. Não foi um ano favorável para mim, para minha família. Foi um ano de percas. Foi um ano que eu perdi a minha tia, né? Ela chegou a falecer, fiquei alguns dias no hospital com ela, mas se cumpriu a vontade de Deus na vida dela. Foi um momento que eu disse, Deus, eu já perdi várias pessoas e eu queria um descanso, porém, nesse meio termo, no final de novembro, minha irmã descobriu um câncer e a gente teve que lutar contra essa doença. E nesse meio, minha irmã faleceu, porque como mais uma vez eu digo, que seja feita a vontade do Senhor. Porém, o cenário não parecia favorável e nem foi para a gente naquele momento, mas Deus ainda fez sua obra. No final dos dias da minha irmã, em um culto na sua residência, ela aceitou Jesus. Então o cenário não estava favorável, mas que tamanha bênção minha família não teve. E minha irmã, no finalzinho da sua vida, aceitando Jesus. E o esposo dela também aceitou. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem que ao meu olho humano, eu estava passando por mais um luto, por mais uma perca, por minha irmã estar doente. Meses atrás, em maio, eu tinha perdido a minha tia, também de uma forma assim, que ela ficou no hospital, sofreu um pouquinho. O cenário para mim, no ano passado, não estava favorável. Se fosse em outra circunstância, como eu costumo até dizer a Arlete, se fosse a Manuele de um tempo atrás, eu já tinha desistido. Mas hoje eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que está comigo. Então, no meio daquele caos, eu pude ter a graça de ver a minha irmã ainda aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. E hoje eu sei onde ela está e que eu vou ver ela na eternidade. Então, como Esther, nesse dia que ela foi fazer esse pedido a Asuelo, o cenário não estava favorável para mim no ano passado. Mas Deus ainda fez o seu mover. E eu deixo aqui para vocês nessa noite, talvez o cenário na sua vida, como teve na vida de Esther, como teve na minha vida ano passado, não esteja tão favorável, não esteja aos nossos olhos humanos, né, mil maravilhas, mas creia que aquela gotinha de oração pode transformar uma realidade, pode transformar o céu, pode mover todo o cenário espiritual. E não é uma circunstância, não é um cenário ruim que vai definir a sua história, vai definir a história da sua família. Não é isso. Deus já escreveu a sua história. Assim como ele usou Esther para salvar uma nação, salvar um povo, ele pode usar você para salvar a sua família, salvar a sua casa. Oi, Patrícia. Boa noite, seja bem-vinda. Patrícia é como fosse minha irmã, ela cuida da minha mamãe enquanto eu estou morando aqui em Garanhuns. E assim, o cenário, como eu estava dizendo, o cenário pode não estar sendo favorável, mas você pode ser a mudança desse cenário, como Esther foi a mudança do cenário do povo judeu. Então, deixe o Espírito Santo usar vocês. Diga como o Vivi disse que na live de ontem, né, foi falado, dê o seu sim para Deus, diga seu sim. Às vezes a gente se limita por achar que a gente não é capaz, por achar que a gente não fala bem,
por achar que a gente não tem tanta inteligência, e o medo também nos paralisa, a gente fica com medo de falar errado, de falar alguma coisa que não deve. Eu poderia também ter dito não para a Vivi hoje, porque eu não sou, né, das mídias sociais, mas o Espírito Santo que habita na gente, ele que fala através da gente. E eu vejo o crescimento de Vivi lindamente sendo usada pelo Espírito Santo para tocar outras pessoas. Ela rompeu toda. A história de Vivi, minha gente, é maravilhosa. Depois ela tem que dar um testemunho da vida dela. Ela não se deixou romper pelos amãs que se levantaram, que já foram alguns, né, Vivi? Ela não se deixou, né, cair pelos amãs que se levantaram na vida dela. Então, que assim como Esté, vocês não deixem o amã, o perseguidor, o destruidor, fazer vocês cair. Mas e se cair, levantem-se, porque Deus é aquele que não perde nenhuma batalha. Se ele entrou, por mais que o cenário esteja desfavorável, ele ainda tem muito para fazer na vida de vocês. E seja essa pessoa improvável. Como diz, né? Vamos confundir o inimigo. Seja essa pessoa improvável, mesmo que o cenário não esteja bom. Profetize pela sua casa, profetize pela sua família, profetize pelas pessoas que você ama. Mudem o cenário da sua vida. Comecem com a palavra, porque a palavra tem poder, né? Tudo que aquilo que a gente fala move também a nossa vida. Então, comecem mudando o cenário da sua vida, profetizando. O cenário pode estar do jeito ruim que for, como eu disse, o cenário para mim, o ano passado, não estava bem. Mas eu permaneci, como está permaneceu, e comecei a profetizar sobre a minha casa, sobre a minha família. E a gente teve a graça, né, desse milagre da minha irmã ter aceitado Jesus nos últimos momentos da vida dela, ela ter se entregue a Deus. Isso, para mim, foi o melhor presente que eu poderia ter recebido no ano passado. Porque hoje eu sei onde minha irmã está. Então, não importa o cenário da vida de vocês. Não sei se tem alguém de vocês em hospital, ou passando por alguma perseguição, ou problema financeiro, de desemprego também, ou se sua casa, sua família ainda não está com aquela estrutura que você queria, não, o seu relacionamento com seu esposo, com seus filhos ainda talvez não esteja como vocês queriam, ou você ainda está orando para ter uma família, ter um marido, ter um filho, ter filhos. Comecem a mudar o cenário da sua vida por oração. Comecem profetizando. Orem um pouquinho mais como você fez. Jejuem um pouquinho mais como ela fez. Porque, como eu disse, nenhuma gotinha de oração pode mover todo o céu. Pode mudar todo o cenário. Mesmo que hoje a gente não veja a mudança do cenário, mas Deus está lá cuidando da gente, mudando tudo. Como Esther, né? Ela poderia ter ficado com medo, ter voltado para trás, mas uma palavra que ela disse para o rei, né? Ela disse: eu tenho um pedido para fazer a você. Então, um pedido que ela fez, um pedido, mudou toda a história de um povo. Então, que a gente possa ter essa ousadia de Esther, ser as improváveis e os improváveis que são usados por Deus em qualquer cenário. Vivi, quer falar alguma coisa? Sim. Como você falou, agora no final, o único pedido de Esther mudou todo o cenário que ela poderia estar passando ali. Então, da mesma forma, eu vejo que uma única oração que a gente faz pode mudar todo o nosso cenário. Então, faça como o Manu falou. Continue orando, nem que seja mais um pouquinho, porque assim como um único pedido de Esther mudou todo o cenário que ela estava passando, uma única oração que a gente fizer, naquele momento ali onde a gente diz, eu não aguento mais, eu vou orar pela última vez. É aquela última oração que pode mudar o seu cenário, aquilo que você esteja passando. E eu também queria ler aqui uma passagem que fica em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter.
tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ou seja, aqui como foi falado aqui, para tudo há um tempo, para tudo há um momento certo. Então, não se preocupe se o momento que você esteja passando agora não seja um cenário agradável, seja um cenário de medo, um cenário de dor, porque no momento certo tudo vai acontecer, tudo vai se encaixar. Veja a história de Esther. Ela estava passando por um momento, não só ela, mas todos aqueles que viviam com ela estavam passando por um momento onde achava que tudo estava perdido. Mas ela decidiu confiar. Foi aí que tudo mudou, mas tudo aconteceu no tempo que deveria acontecer. Não foi no tempo em que ela achou que poderia acontecer. Foi no tempo que Deus disse assim: é agora a hora de mudar todo o cenário. Então você precisa crer e confiar que o Senhor, por mais que esteja difícil, o Senhor, no tempo certo, vai agir e vai mudar o cenário. Por mais que você diga assim: ai, eu não tenho mais força, eu não tenho mais fé, eu não consigo mais acreditar. O Senhor, no tempo certo, ele vai mudar a sua situação. Basta você confiar e, como eu falei ontem, dizer sim para ele. Porque quando você diz sim para ele, mesmo que você esteja com medo, esteja insegura, o Senhor vai trabalhar em você aquilo que ele precisa que seja feito. Como diz até um louvor que eu costumo ouvir, que é até da Átila, que fala que antes o Senhor faz algo nela para poder fazer através dela. Então, se permita ser usado por Deus para que Ele te use, para que outras vidas sejam alcançadas e que cenários sejam transformados. E uma coisa que eu vejo também de Esté é que, além dela ser sábia e além dela ter, assim, sabe, muita coragem, ela também foi muito humilde. Porque naquele momento ali ela poderia ter feito um pedido só para ela, como você falou aqui. O pedido poderia ter sido só para ela. Mas não, ela foi lá e pensou em todos que estavam à sua volta. Ou seja, o que eu queria deixar aqui para vocês é: continue sendo humilde. Mesmo que em qualquer situação você esteja ali, aí, eu vou fazer algo ali só por mim, eu vou pedir algo ali só por mim. Peça também por outras pessoas que estejam ao seu redor. Não pense só em você, porque da mesma forma que em algum momento você esteja precisando, talvez outra pessoa também esteja precisando. E tem ali você como uma ponte para ajudar essa pessoa. Então continue sendo humilde, assim como o Steph foi e nos ensinou, porque Estela teve muita sabedoria, ela também teve muita paciência para saber agir na hora certa, mas ela também foi muito humilde. E quanta coisa a gente aprende, né, no livro de Esther. Que bom que esse livro tem nos ensinado e nos transformado cada vez que a gente lê. Como eu falei aqui, todas as vezes que a gente lê ou o livro de Esther, qualquer outro livro da Bíblia, mesmo que seja só um capítulo, a gente recebe algo novo, nunca é a mesma coisa, sabe? Sempre tem ali uma porção nova para a gente receber, que a gente esteja com os ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar. E que a gente não desista, mesmo que o cenário que a gente esteja passando, assim como a Manu contou aqui que ela passou por um cenário de dor, um cenário de medo, um cenário onde ela achou que tudo ali estava perdido. Mas ela continuou confiando e não desistiu. E veja que bênção. Nos últimos momentos de vida da sua irmã, ela disse sim para o Senhor. Então, no meio de um cenário de dor, a Manu e toda a sua família conseguiu uma bênção que só o Senhor mesmo para fazer. Veja, mudou todo o cenário da irmã dela. Hoje ela não está mais aqui, mas a gente tem total certeza de que ela está nos braços do Senhor por essa decisão que ela tomou ali nos últimos momentos. Então, continue confiando, que assim como um pouquinho da história que a Manu contou aqui nos ensinou, que a gente aprenda que mesmo nos últimos momentos, quando você diz assim, ai, chega, não aguento mais, é o momento em que o Senhor vai ali e muda todo o seu cenário. Então, continue confiando, continue orando, continue buscando o Senhor, continue dizendo sim para Ele, deixe Ele te conduzir, deixe Ele conduzir toda a sua vida, tudo que você tiver de fazer, todos os seus projetos, mesmo que para você seja um cenário
que não é nada favorável, continue acreditando. Porque quando você acredita e deixa Deus trabalhar, tudo muda. Então, a mensagem que eu queria deixar para hoje era essa. Manu, o que você falou foi muito lindo, que o Senhor continue tranquilizando o seu coração, porque eu sei que não é fácil quando a gente perde as pessoas que a gente ama, mas de a gente ter a certeza de que essas pessoas estão nos braços de Deus, isso conforta o nosso coração. Então, que você se sinta abraçada por mim e sinta-se abraçada por Deus também, viu? Muito obrigada. Obrigada, Vivi. E é isso, né? A gente está, independente da circunstância, nos braços de Deus. Que a gente saiba que é só nele que é a nossa força, que é nele de onde vem, né, tudo que a gente precisa, daquele abraço, como o Vivi disse, né? O abraço de Deus é a melhor coisa que a gente pode receber nessa vida. Saber que Ele está cuidando da gente, mesmo que o cenário não esteja bom. Ele está ali, presentezinho, assim, bem grudadinho ao nosso lado. E que, como o Vivi falou, né? Que a gente possa mudar o cenário da nossa vida, que a gente possa confiar, que a gente possa ser humilde, para a gente também estar com um olhar atento para o próximo, do que o outro necessita, que a gente realmente seja a diferença nesse mundo que a gente vive, que a gente tenha um olhar mais caridoso, mais atencioso, e que a gente cuide um dos outros, que a gente somos todos irmãos, né, através de Cristo Jesus. Então, que a gente seja realmente, tenha esse cuidado com o nosso próximo. Nesse mundo que a gente vive tão egoísta, que a gente seja as Esther, que não pensa só para a gente, mas que a gente pensa para o nosso próximo também. E, Vivi, muito obrigada, né, pela essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho de Deus, falando um pouquinho dessa mulher tão maravilhosa que o nome dela está escrito, né, no livro da vida aqui da Bíblia, que um dia, né, aceitou ser usada por Deus, que um dia disse sim para o que Deus tinha convidado. É uma das histórias que, assim, que me encantam, a história de Esther, pela força que ela tem, como eu disse, pela ousadia, por ela ter sido tão sábia, como você disse, tão humilde, ao ponto de se colocar, né, numa posição onde ela era tão desfavorecida. Então, que a gente tenha um pouquinho dessa sabedoria, que o Espírito Santo nos conduza. E como o Vivi falou, leiam a palavra, ela é nosso refrigério. Quando a gente lê a palavra, ela nos dá ânimo, ela nos ensina a ser sábias, nos ensina o que falar, o que fazer. Até em momentos de dúvida, quando a gente está na palavra de Deus, Deus fala com a gente, Ele mostra o que a gente deve fazer, Ele nos mostra a direção. Às vezes a gente se está meio para baixo, Ele nos fortalece quando a gente lê a palavra. Se fosse para pedir para você ler qualquer livro, eu diria, leia a Bíblia. Em primeiro lugar, esteja em comunhão com Deus, estejam se colocando aos pés, como o Esther fez, né? Jejuou, orou, se coloquem aos pés de Jesus, se humilhem nele, porque todo seu cenário, toda a sua vida, toda a sua família vai ser abençoada quando a gente se coloca aos pés de Jesus, quando a gente passa a ter momento de comunhão com ele, ele dá toda a sabedoria que a gente precisa para enfrentar nossos perseguidores dos dia a dia, que não é fácil. Tem muitos levantes que se levantam aí no nosso dia a dia. Quando a gente acorda, já tem um inimigo querendo nos atrapalhar em oração com Deus. Mas quando a gente está firmado na palavra, está em comunhão com Ele, a gente pode vencer qualquer batalha como Esther venceu, né? Como ela lutou. E que a gente lute da maneira certa, como Esther fez. Esse é o último ponto que eu vou deixar para vocês. Lute pelo que você quer da maneira correta. Não é no grito, como a gente diz aqui no Nordeste, não é o grito que vai fazer você ganhar, não. As lutas do dia a dia. É seu joelhinho no chão, em oração, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, falando o que você precisa para Deus, falando o que você necessita para Deus. As maiores batalhas são vencidas em oração. Os maiores testemunhos são de pessoas que oram, que têm intimidade com Deus. Não é seres humanos, não é pessoas terrenas que vão fazer você ter vitória em sua vida. É aquele que está lá em cima, é aquele que pode
tudo pode. É o dono do impossível que vai fazer você ter vitória na sua vida financeira, que vai fazer você vitória no seu relacionamento, vai ter vitória na sua casa, na sua família, no seu íntimo, na sua felicidade, aquele que está lá em cima que dá a sua felicidade, que supre tudo. Então, como Esther teve, né, vida em oração, jejum, orou, que vocês possam ter uma vida em oração e assim como ela, lutem da maneira correta. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando nesse momento, qual é o cenário que vocês estão passando, mas lutem da maneira correta. Vá para aquele que pode mais, vá para pertinho de Deus, fique coladinho com Ele, que Ele pode mudar o cenário que vocês estão passando, que vocês se encontram. E, minha gente, quando o cenário estiver completamente favorável e feliz, continue perseverante nos braços do Pai. Mesmo quando seus sonhos se realizar, continue na presença. Não saiam da presença do Espírito Santo, não se afaste da presença de Deus. Fiquem com eles no momento ruim, fiquem com o Espírito Santo, com Deus no momento ruim, mas quando o cenário mudar e a vitória chegar, permaneçam mais juntinho de Deus, permaneçam mais pertinho de Deus, para vocês não fraquejar. E é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. E Vivi, mais Amém, uma vez, muito obrigada. por essa oportunidade de estar aqui, por estar rompendo os meus medos, por estar sendo um pouquinho ousada, né, nessa live, e por ter dito, né, através de você, o meu sim a Deus, por estar sendo usada por Ele. Muito obrigada pela essa oportunidade que você me concedeu, né, de ter sido usada por Deus para me convidar. Quer dizer mais alguma coisa? A gente pode fazer a oração final. Só agradecer. Muito obrigada por ter se colocado à disposição, por ter, como eu falei ontem, ter dito sim, deixado o Senhor te conduzir, viu? Muito obrigada por vencer essa barreira. Assim como um dia eu venci, né? Porque você já me conhece desde lá de trás e sabe que eu, para aparecer com a câmera aberta, era só Jesus na causa. Mas só de eu estar aqui, eu sei que eu já estou vencendo uma barreira que para mim era gigantesca. E que bom que eu estou fazendo isso com pessoas especiais, pessoas que estão ali segurando a minha mão para não desistir. E eu estou conseguindo ir adiante com esse propósito. Eu fico muito feliz e muito agradecida por você ser uma dessas pessoas que está ali segurando a minha mão para que eu continue, viu? Que, assim como você falou, a gente continue encontrando pessoas para nos ajudar a caminhar no nosso propósito, pessoas que vão nos aconselhar da maneira correta. Assim como você é uma dessas pessoas, eu te agradeço muito. Agradeço a cada uma das pessoas que esteve por aqui hoje, que vão assistir depois. Que Deus abençoe também a vida de vocês, que vocês possam estar sendo abençoados através desse propósito. Ai, Jesus, é uma lindeza de Jesus. E como é bom ver você sendo usada por Ele e enfrentando os tantos desafios que você enfrentou, né? Não deixando, como eu digo, os amantes que apareceram na sua vida roubar sua felicidade, sua alegria e sua vontade de fazer a vontade de Deus. É muito lindo de ver o quanto você amadureceu, cresceu e está crescendo, se desenvolvendo junto de Cristo. É muito bom ver. E para mim, como eu disse, né, é uma honra estar aqui hoje participando com você. Do mesmo jeito que você me convidou e tá rompendo, já rompeu sua barreira, para mim também é um rompimento de barreira, né? Deixar um pouquinho o medo de lado e vai na fé que já deu certo. E para finalizar, né, gente, vamos fazer uma oração, né, agradecendo por essa noite, por esse momento, né, ao nosso Deus. Amado Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação e adoração te damos, Paizinho. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de ter sido usadas pelo Senhor nessa noite para falar da tua palavra, falar, né, aos corações que precisavam ouvir hoje. Que a gente, como o Vivi disse, Senhor, que a gente possa estar dizendo nosso sim quando o Senhor nos chamar para cumprir a tua obra aqui na terra. Que cada pessoa que está aqui rompa com seus medos, rompa com seus traumas e que elas comecem sendo usadas, Senhor Jesus, pelo Senhor para espalhar a tua palavra, que elas rompam barreira, que elas sejam, como eu já disse, né, Senhor, aqueles improváveis que muda cenários, muda as histórias. Que o Senhor venha abençoar
vida de cada um, venha proteger, que o Senhor cuide de cada lado das pessoas que estiveram aqui, Senhor, e das pessoas que ainda vão assistir essa live, que o Senhor seja o centro das suas vidas, que o Senhor esteja com o olhar atento para tudo que eles precisam. Escuta cada oraçãozinha, paizinho deles, principalmente aquelas que são feitas no secreto, Senhor. E, paizinho, vai nos dando força, sabedoria, que o Espírito Santo que habita em nós nos faça mulheres sábias, que a gente saiba a maneira correta de falar, o momento certo de abrir nossas bocas, para que dela só saia, né, coisas boas, coisas que venham do Senhor. Que a gente, como o Vivi falou, Senhor, que a gente esteja um coração mais humilde, contrito, para se colocar no lugar do outro, para ajudar o próximo. E, Paizinho, desejo aqui mesmo que o Senhor dê um coração, assim, ousado para cada pessoa que está aqui nessa noite, que o Senhor dê um coração, né, que rompa os medos, um coração ousado para orar um pouquinho mais pelos que amam, para lutar pelos que eles querem, para lutar por um sonho que esteja engavetado, que eles tenham ousadia, Senhor, que todo o medo seja afastado da vida deles, que como Esté, eles tenham ousadia de ir atrás dos seus sonhos, de fazer os pedidos corretos, que eles realmente, né, vejam a tua grandeza, a tua glória sobre a vida deles. E, Paizinho, muito, muito obrigada por ter nos convidado. Não foi um convite só de Vivi, mas foi um convite do Senhor para estarmos aqui nessa noite juntos em oração. E que o Senhor seja o dono de nossas vidas, seja o centro. E que o Senhor mude nosso cenário, que o Senhor mude nossa história. E que a gente possa ver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Consagra a minha vida, a vida de Vivi, e consagra esse propósito, né, de Esther em tuas mãos. Que o Senhor realmente seja exaltado, que a gente se diminua para que o Senhor cresça em nossas vidas. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Amém, gente. Eu Amém. quero agradecer a Obrigada. todos que participaram aqui, né, da live. Muito obrigada a todos que participaram da live. É uma honra ter vocês aqui com a gente nessa noite. Então, muito obrigada. Vivi, quer falar mais alguma palavrinha antes da gente encerrar? Somente agradecer mesmo as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que te acompanham, que chegaram por aqui por conta da nossa live. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E, Manu, muito obrigada mais uma vez, viu? Continue vencendo os seus medos e vencendo as barreiras e cumprindo o propósito que o Senhor colocou sobre a sua vida, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada, amiga. Que continue sendo usada por Deus, viu? Amém. Em nome de Jesus. Tchauzinho. E uma ótima Tchauzinho. noite. Beijo. Tchau. Cheiro. Beijo.